Olá, meus queridos, o meu bom dia a todos vocês. Sejam bem-vindos aqui à nossa sala nesta manhã. Nessa terça-feira, nós vamos estudar mais uma lição desta semana. Nós estamos aí estudando a lição de número 8 e hoje, terça-feira, o engano não tão sutil. Tá? Eu digo a você que é uma lição importante, permaneça aí até o final desse estudo, tá? Até o final do vídeo. Ouça cuidadosamente, compartilhe também com pessoas amigas de vocês, colegas de vocês, ajudando para que outros também possam conhecer e aprender um pouco mais sobre esta tão importante lição. Vamos orar? Altíssimo Deus, nosso bom Pai, graças damos ao Senhor por esta oportunidade de podermos mais uma vez abrir a Tua Palavra, a Bíblia Sagrada, para o estudo que nós vamos ter agora. Nós o rogamos, ó Pai, que o Senhor ilumine a nossa mente para que nós possamos conhecer de forma clara, com um desejo sincero no nosso coração, de não sermos apenas ouvintes, mas também praticantes das Tuas verdades. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito bem, queridos, um engano não tão sutil, tá? É o título da nossa lição de hoje. Na tentativa de destruir a singularidade de nossa criação, o diabo introduziu uma contrafação não tão sutil. Ela tem sido aí insinuada por todos os cantos, principalmente até mesmo dentro das universidades. Tá? Quantos nossos alunos hoje têm aí sofrido com essas maléficas teorias. Tá? A contrafação aceita até mesmo por alguns de nós, até mesmo por alguns que são cristãos. É a seguinte: Deus é o principal agente da criação, mas ele levou longas eras para trazer a vida à existência. Tá? Infelizmente, há muitos que professa a fé cristã, acreditar nesta teoria, tá? De que Deus realmente ele é o Criador, mas ele levou aí milhares de anos, para trazer a vida à existência. Tá? Nós temos aqui como estudo de hoje, básico como estudo de hoje, Salmo 33, versos 6 e 9 e Hebreus 11, verso 3. Tá? O salmista Davi diz assim, olha, os céus por sua palavra se fizeram, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Tá? Você pode ver aí na sua Bíblia, no Salmo 33, verso 6 e também o verso 9. Então, queridos, a palavra de Deus vem dizendo aqui para nós que, confirmando aqui, como por exemplo Gênesis capítulo 1 e 2, que foi pelo poder da palavra de Deus, quando Deus, no primeiro, no segundo, no terceiro dia, enfim, ele ordenava pelo poder da sua palavra e aquilo que ele ordenava vinha a existir. Existe a terra, pela sua palavra, e ela apareceu. Existem as árvores, para trazer semente, trazer frutos, trazer alimento, e tudo isso pelo poder da palavra de Deus veio existir. E Deus ordenou que viesse a existir os animais, e eles, conforme as suas espécies, começaram então a aparecer. Então Deus usou o poder da sua palavra. Aqui Davi está confirmando isso, que foi pelo poder da palavra de Deus que tudo veio a existir. Tá? Eu e você, queridos, nós não estávamos lá na criação, nenhum ser humano existia ainda. Tá? O ser humano foi criado no sexto dia, foi a última coisa a ser criada foi o ser humano. E Deus criou não pela sua palavra, mas ele moldou,
depois ele soprou nas narinas do homem e ele passou a ser uma alma vivente. Então veio a viver, a existir, né? Criados pela mão de Deus. Deus nos fez de forma muito espetacular, de forma carinhosa, né? Tocando as suas mãos. Então nós não estávamos lá na criação, naquele momento, contemplando Deus usando a sua palavra e tudo vindo a existir. Mas aqui, o escritor de Hebreus, né, no capítulo 11, verso 3 de Hebreus, ele diz assim, olha, pela fé entendemos que o mundo, que o universo foi formado pela palavra de Deus. Né? Então, pela fé, queridos, tá? Não dá para a gente crer por, tocar, né? Nós não estávamos lá contemplando isso, mas nós o aceitamos pela fé, porque é a palavra de Deus. E toda a Bíblia, né, toda a Escritura foi inspirada por Deus. Tá? E nós, como cristãos criacionistas, né? Felizmente, existem alguns cristãos que são evolucionistas, tá? Mas nós, pela graça de Deus, somos criacionistas. Nós cremos na criação. Cremos pela fé, né, que tudo veio a existir pelo poder da palavra de Deus. Okay? Muito bem. O relato bíblico é claro. Deus falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Então, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Tá? É o que nós estudamos aí em Hebreus capítulo 11, verso 3. A palavra hebraica para dia, em Gênesis no capítulo 1, é Yom. Tá? Então, Yom, o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, quinto dia, sexto dia, né? E o sétimo dia de descanso. Tá? Então, esse é o significado de dia, quando está tratando em literalidade, ou dia literal. Okay? E em Gênesis, no capítulo 1, por exemplo, nós vimos ali na semana da criação, tá? Que houve tarde e manhã o primeiro dia, ou tarde e manhã o segundo dia. Então, essa é a forma de Deus usar um dia literal, tarde e manhã. Quando a Bíblia apresenta tarde, ele está, né, relatando aí a parte escura do dia. Manhã era a parte clara do dia. Então, claramente nós estamos tendo aqui um dia literal de 24 horas. Okay? Foi desta forma que Deus usou esse dia literal, Yom, tá? Que é realmente uma tarde e uma manhã, quando ele usava para criar isso, aquilo, conforme aquilo que ele ia criar naquele dia. Ok? Muito bem. Então, queridos, nós temos aqui, por exemplo, que toda vez que um número, né, modifica a palavra Yom como um adjetivo, por exemplo, terceiro dia, primeiro dia, etc., limita o tempo a 24 horas. Tá? Então, claramente, nós estamos aqui dentro, né, da semana da criação, de dia contado de 24 horas. É sempre um período de 24 horas. Além disso, se Deus não criou o mundo em 6 dias literais, que valor então teria o sábado? Qual era o valor que teria o sábado, ou a importância de guardarmos, observarmos o sábado, se a semana não foi uma semana literal? Deus usou aí milhões e milhões de anos para trazer vida ao universo. Não teria sentido. Por que Deus ordenaria que lembrássemos dele, então, do sábado? Não teria absolutamente nenhum sentido deixar o sábado, como um legado eterno de uma semana de criação de 6 dias, se essa semana literal nunca tivesse existido. Então, aceitar longas eras da criação e questionar a necessidade do sábado e levantar sérias questões sobre
a integridade das Escrituras. Então, queridos, realmente, tá, não teria nenhum sentido guardarmos o sábado, uma vez que Deus, tá, levou aí, né, centenas de milhares de anos ou bilhões de anos para trazer vida, né, ao universo. Não tem porquê, né, Deus dizer, lembra-te do dia de sábado. Tá? Então é por isso, queridos, que nós cremos pela fé, né, que pelo poder da palavra de Deus, Ele ordenou e tudo veio a existir dentro de uma semana literal, exatamente de 6 dias, sendo que o sábado, né, Ele então deixou como legado para nós guardarmos e observarmos, né, dando para nós uma forma clara da criação e de onde nós realmente viemos, ok? Muito bem. Ao atacar o sábado, Satanás ele desafia o ponto central da autoridade divina e o que poderia ser mais eficaz em destruir o memorial da criação em 6 dias do que negar a realidade dessa criação em 6 dias, tá? Por isso, né, como nós vimos na lição de ontem, os esforços, né, a luta, a guerra, a batalha do inimigo exatamente para fazer com que o ser humano esqueça, né, realmente o sábado como um dia de guarda, um dia de observância, porque desta forma desaparece também da nossa mente a nossa origem, tá? Ou a criação. E logo também Deus deixa de existir. Tá? Deus deixando de existir, automaticamente é tudo o que Ele quer. Que Deus não seja adorado e Ele, né, quando você deixa de adorar a Deus, automaticamente quem está sendo adorado é o inimigo, o próprio Satanás. É tudo isso que ele quer. É por isso que ele tem se esforçado, tá? Usando todos os meios possíveis que ele pode para tentar fazer com que o sábado, né, ele desapareça da mente do ser humano como um dia de observância, demonstrando, né, que Deus é o Criador. Então, queridos, digo a vocês mais uma vez, não esqueça de estudar a palavra de Deus. Abre sempre a palavra de Deus. Ore a Deus e pede orientação a Ele. Estude a palavra de Deus. Não deixe ser levados pelos enganos do inimigo. Satanás ele tem se esforçado, lutado para levantar homens neste mundo que esteja a seu serviço exatamente para enganar. Que esteja exatamente trabalhando ao seu favor, né, para fazer com que você deixe de acreditar no Deus que é o Criador, que é o nosso Redentor, o nosso Salvador, e desta forma, queridos, você deixa de adorar a Deus e passa a adorar a Ele como inimigo de Deus. Ele começou essa batalha, esta guerra aqui no planeta Terra desde que foi expulso do céu, tá? Desde lá do Éden. Quando ele disse para os nossos primeiros pais, propriamente para Eva, né? Ele disse para ela que Deus não o queria que ela comesse daquela árvore que era proibida, exatamente porque ela se tornaria como um Deus. Tá? A partir do momento que ela comesse, ela ia se tornar como Deus, conhecedora do bem e do mal. Ser como Deus, queridos, é ser independente de Deus, não precisa de Deus. Se eu sou Deus, por que eu preciso de um Deus? Tá? Então, levando o ser humano a acreditar que ele próprio é Deus, que ele não foi criado, que ele, pelo seu desenvolvimento, a sua sabedoria e inteligência, ele pode desenvolver, tá, o seu Deus que tem dentro de si. Então, queridos, logo Deus desaparece. E foi tudo isso que ele fez com os nossos primeiros pais. Eles ficaram iludidos com com esse engano do inimigo.
Ser como Deus é conhecer tudo, então não precisa de Deus. Tá? É isso que o inimigo está trabalhando com muito esforço com essa filosofia, né, da evolução. Deus não existe. Aí os evolucionistas dizem que Deus não existe. Tá? Nós existimos porque a inteligência e a sabedoria que havia dentro da gente foi desenvolvendo até tornarmos seres humanos sábios como somos hoje. Amados, estude a palavra de Deus, conheça Jesus. Jesus disse: examinai as Escrituras, leia as Escrituras, estude, porque é nelas que você encontra a vida eterna. É elas que nos ensinam o caminho, né, da vida eterna. E a vida eterna é Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Deus te abençoe, tenha você um dia muito abençoado na graça de Cristo Jesus. E até a nossa próxima lição, se Deus quiser, amanhã estaremos de volta. Um abraço a todos.